Então, eu creio que você entendeu perfeitamente, né? Você entendeu perfeitamente o que eu estou dizendo a respeito da nossa salvação, que não tem nada a ver com batismo. Não tem nada a ver com batismo. Bom, mas você está indo lá na frente, né? Testemunhar conforme te ensinaram. Agradecer a Deus, né? Aquele discurso é um discurso bonito, hein? Quem vê e não conhece o que a Bíblia diz, fica impressionado. Oh, que coisa linda que o irmão falou lá na frente. Mas isso é tremendamente herético, tá? E não é um testemunho de uma vida com Deus, meu camarada. Você não, quando você vai lá na frente dar o testemunho, repetir aquela reza que você aprendeu, que te ensinaram, né? Pronunciar lá na frente, que eu mesmo também falei isso por muito tempo, muito embora lá no fundo eu me sentia incomodado, porque isso não é um testemunho de uma vida com Deus. Isso é um testemunho de perdição. Você está dizendo lá que você é uma alma perdida, que você não tem Deus na sua vida. É isso que você está confessando. Você quer ver por quê? Você começa dizendo lá: agradeça a Deus por ter me chamado nesta bendita graça. E você está dizendo com nesta bendita graça, que a graça que você está glorificando é a igreja. A congregação, na sua cabeça, de acordo com os falsos profetas te ensinaram, é a bendita graça. Mas isso é a congregação, é uma bendita graça com CNPJ. Início lá em 1910, cheia de problemas. Adultério, fornicação, homossexualismo, maçonaria, desvio de dinheiro e o diabo a quatro. Então você não sabe nem o que é a graça de Deus. A graça de Deus é a obra que Deus mesmo, Ele mesmo fez na cruz do Calvário, entrando no mundo como homem, para ensinar o caminho, a palavra da salvação, e realizar a obra que salva e que justifica o homem na sua própria presença, que é o sacrifício feito na cruz do Calvário. Isto é a graça de Deus. E se você não tem na sua vida os benefícios desta graça de Deus, você é uma alma perdida, é como você está confessando nos seus testemunhos diante da comunidade, da congregação cristã do Brasil, diante de toda a irmandade. Pois você está dizendo: agradeço a Deus por ter me chamado nesta bendita graça que é a congregação cristã no Brasil. Então você segue dizendo os absurdos, confessando a sua perdição, a perdição da sua alma. Você diz lá: e ter me feito herdeiro da coroa da vida eterna. Você diz que essa bendita graça, que é a congregação cristã do Brasil, te fez herdeiro. Ora, quem vai herdar alguma coisa é aquele que não possui. Então você já está confessando que você é uma alma perdida. Se você diz que a coroa da vida eterna é a vida eterna e a salvação, você está se considerando um herdeiro, você está confessando que você não tem a vida eterna. Entendeu? Porque vida eterna, meu filho, é aqui e agora. Ou você tem, ou você não tem. Duvida, veja o ensino de Jesus Cristo. Ele trata a salvação, quando ensina a respeito de salvação, como conquistar a salvação, ele ensina que é pela fé e usa o verbo ter e ser no presente do indicativo. O verbo flexionado no presente do indicativo quer dizer que é uma coisa que você possui agora. Ó, eu tenho um boné na minha cabeça. Entendeu? Só que na congregação, você pode ver, você trata essas coisas, a salvação, sempre no futuro. Então, você não tem a salvação. Tá? Veja que quando ele fala de salvação para as pessoas, Jesus usa o verbo no passado. Ele fala: a tua fé te salvou. O verbo salvar está flexionado no passado. Por quê? Já Jesus está dizendo para aquela pessoa que no momento que ele creu
que aquela pessoa creu nele, ele foi salvo. E foi um fato que ocorreu no passado. Vou dar um exemplo entre os muitos. Ele chamou o cego no caminho de Jericó e perguntou para o cego: que queres que eu te faça? E o cego disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse: ó, vê. E depois, o que foi que Jesus falou? Uma frasezinha curtinha. O que foi que ele falou? Você não sabe? Porque você não respeita a Bíblia, você não lê a Bíblia, você não tem consideração por aquilo que está revelado nas Escrituras. Porque estes homens do ministério ensinaram você a não considerar a Bíblia como a infalível palavra de Deus, mas acreditar somente naquilo que sai na boca deles. É isso. Mas veja lá, você confira o que Jesus falou para o cego de Jericó. Ele disse para o cego de Jericó: vê. E depois falou uma frasezinha: a tua fé te salvou. Salvou quando? No exato momento em que aquele cego creu nas palavras do Senhor Jesus. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E aí Jesus mandou chamá-lo, e na presença de Jesus, Jesus perguntou a ele: que queres que eu te faça? E o cego disse: que eu veja. E Jesus curou ele dizendo: vê. E depois falou: olha, lá para trás, lá quando você estava sentado na beira do caminho, e você acreditou na minha pessoa e nas minhas palavras, você foi salvo. Foi isso que ele disse: ó, a tua fé te salvou. Mas você está aí nessa daí. Ter-me feito herdeiro da coroa da vida eterna. Cara, você está querendo herdar um treco, ó, a palavra, ó, entre aspas até. Coloco aí, ó, um treco, uma tranqueira que não existe, cara. Por isso que eu estou dizendo que é uma tranqueira. Não existe coroa da vida eterna, meu filho. Você está querendo herdar uma coroa da vida eterna. E os picaretas falsos profetas lá de cima te disseram que esse tal de coroa da vida eterna é a vida eterna. Mas vida eterna não é uma coroa. Vida eterna é vida eterna. Ou você tem ou você não tem. A Bíblia fala em coroa. Tá? Fala a coroa da vida. Que está lá em Apocalipse, capítulo 2. Diz lá: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Tá? Se você conhecesse a história do cristianismo, você iria descobrir que o pastor daquela igreja, tá? A igreja de Éfeso, era Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João. E era uma profecia a respeito daquilo que aconteceria com Policarpo. Agora, Policarpo não era uma alma que ainda ia se salvar. Ele era uma alma salva. Se você ler os seus escritos, as suas cartas, e há documentos aí, as cartas que ele enviou, que ele escreveu, você vai descobrir que ele era uma alma salva. Ele tinha certeza da sua salvação. Jesus, então, nessa profecia, usando o apóstolo João, de quem ele foi discípulo, Policarpo era um menino. Aprendeu o evangelho aos pés de João Batista, João Evangelista, aquele que foi exilado na ilha de Patmos. Na ilha de Patmos, Jesus profetizou a respeito de Policarpo, dizendo: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Uma profecia de consolação, porque Policarpo era o líder, o ancião líder de toda a Ásia. E ele estava sendo procurado pelo Império Romano. Tá? E ele foi com um jovem, denunciou às autoridades onde Policarpo estava parado, onde ele se encontrava, um sítio. E as tropas, os soldados foram lá. Ele não se escondeu, não. Por quê? Por causa da promessa. Ele sabia que se ele perdesse a vida, ele ia receber um galardão. Galardão da vida eterna? Não, não é galardão da vida eterna. Vida eterna não é galardão. Ou você tem ou você não tem.
Ou você está salvo ou você está perdido. Você é de Deus ou você não é. Ele sabia, ele era uma alma salva, ele sabia que ele possuía a vida eterna, e ele queria conquistar o galardão, a recompensa, o prêmio. Por isso ele saiu do quarto onde ele estava, foi se encontrar com os soldados, perguntou se eles tinham fome, mandou que servissem comida, alimento para estes homens. E ele foi levado, preso para Roma. No caminho, procônsul, um governador, mandou que ele subisse na liteira onde o governador estava, sentasse à sua frente e começou a aconselhá-lo, porque ele sabia que Policarpo era um homem reto e era um homem amado pelas pessoas. Era um homem muito especial. Ele não cria em Deus, ele não cria em nada disso, mas ele sabia que estava acontecendo uma grande injustiça com um homem muito bom, uma pessoa muito justa, muito especial. Então esse procônsul aconselhava Policarpo, dizia: olha, renuncia a isso, fala que o imperador é Deus, e eu posso livrar você da morte. Só uma vez, depois eu te liberto, você vai embora. E ele fala: eu não posso negar a minha fé, eu não posso negar aquele que me salvou. E o procônsul depois insistiu muito com ele, pôs ele para fora da liteira. E ele foi levado ao estádio para ser sacrificado. Tá? Só que não tinha feras mais para devorá-lo no estádio. Então foi mandado que ele fosse queimado vivo. Tá? E sabe o que ele falou para os soldados? Não precisa me amarrar, eu não vou fugir da fogueira, eu não vou sair daqui, sabe? E ele rendeu a sua vida ali, não porque fosse queimado, porque Deus agiu de uma maneira tão gloriosa na vida dele, para mostrar àquele povo que ele era portador da verdade da palavra de Deus, que a fogueira ardia em cima dele e ao redor dele, mas ele não estava morrendo queimado. Então, um dos soldados varou ele com a espada, entendeu? Para conquistar esse galardão, ele deu a sua vida. Essa é uma promessa para ele, e não só para ele, para com todos que perdem a sua vida por amor da palavra de Deus, por amor ao sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz. Vão receber a coroa da vida, é um galardão, uma recompensa. Existe também a coroa de glória e a coroa de justiça. E você segue dizendo que você vai herdar a coroa da vida eterna se você, firme e fiel, guardar a sua palavra todos os dias do seu peregrinar na face dessa terra. Firme e fiel. Mas vem cá, meu camarada, você acha que você é firme e fiel? Hein? Você sabe o que é isso? Firme e fiel. Pergunta para o seu ancião se ele é firme e fiel. Se ele for um cara bem honesto, ele vai dizer assim, ó: só pela misericórdia de Deus, irmão, só pela misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque não tem firme e fiel, entendeu? Olha, quem nos examina, tá? É o próprio Deus. E Deus, se você não sabe, Ele é santidade absoluta. Você pode parecer muito justo, tá? Uma pessoa muito justa, né? Como a gente costuma dizer, que é um santo de Deus, né? Assim, um santo de Deus, né? Essa é a nossa opinião, entendeu? Mas não é a opinião de Deus. Porque o escrutínio de Deus, a maneira como Ele examina o homem, é diferente. Eu posso achar você uma pessoa muito justa, né?
muito digna. Mas Deus, é porque eu não tenho os olhos de Deus, sabe? Eu vejo o exterior, eu vejo a aparência do homem. É como você só vê a aparência do homem. Mas o Senhor Deus vê o coração, sabe? Ele não vê como vê o homem. Já falou isso na sua palavra. Você deveria saber. Né? Eu olho para você e vejo assim, você bonitinho, vestido na sua capa de santidade. Mas Deus, quando olha para você, meu filho, ele vê os buracos. Ele vê cada buraco assim, ó, entendeu? E através desse buraco ele vê o seu egoísmo, a sua vaidade, a sua soberba, o seu preconceito, a sua ambição, entendeu? A sua gula, a sua cobiça. Entende? Ele não vê você assim com uma lente de aumento, não, tá? Ele vê você com um microscópio, sabe? Uma folha de papel assim, ó. Como essa aqui, ó. Tá vendo? Pode parecer para você, para mim, muito branca. Mas se você põe essa folha de papel debaixo do microscópio, né, e é capaz de aumentar milhares de vezes um objeto, e você vai ver a má formação, você vai ver os defeitos, vai ver a rugosidade, as manchas, as imperfeições. Porque o microscópio, ele torna possível você ver estas coisas. A mesma coisa a Deus. Fica sabendo de uma coisa: a justiça de Deus que Ele exige é impossível o homem satisfazer, sabe? Por isso, para salvar a humanidade, Ele mesmo declara: não há um justo, não há um sequer, não tinha um justo, um sequer. Então, o que Ele fez? Encerrou todos nós debaixo do pecado para usar com todos nós da sua misericórdia. Entende? E a salvação, como era impossível para nós alguma coisa boa, Ele mesmo veio e realizou a nossa salvação, sabe? E é o valor, tá? É o valor daquilo que Ele fez, que nós damos para a nossa vida, é que salva a nossa alma. Entende? Porque não tem firme e fiel. Não, não tem firme e fiel. Se eu firme e fiel permanecer guardando a sua bendita palavra todos os dias do meu peregrinar na face dessa terra. É bonito o discurso, mas guardando que palavra, meu filho? Que palavra que você está guardando? Aquela que sai da boca do homem? É essa palavra que você está guardando? A Bíblia, que é nosso primeiro ponto de doutrina, diz que ela é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta, diz que nós devemos guardar as palavras que estão registradas dentro dela. Entendeu? Não é essa que sai da boca do ancião. A cigana te enganou. A palavra que sai da boca do ancião, ela é uma palavra de Deus na justa medida que ela confere com o ensino das Escrituras. Quando sai fora disso, deixou de ser palavra de Deus. Ela é a palavra do homem. Por isso, nós temos a Bíblia, devemos ler a Bíblia, observar o ensino que a Bíblia faz, observar o ensino das Escrituras, para ouvirmos aquilo que está sendo pregado e julgarmos se procede de Deus ou se não procede de Deus.
De que jeito? Conferindo as palavras que você ouve com aquilo que está nas Escrituras. Se confere com o ensino das Escrituras, louvado seja Deus. Se não confere com o ensino das Escrituras, joga no lixo, porque é do homem. E é como o Senhor revelou para nosso irmão Luiz Franciscon. Tá? É da sabedoria humana. Satanás governa usando a sabedoria humana. A sabedoria humana, a astúcia desses homens. Você está lembrado do quadro que o Senhor revelou para o nosso irmão Franciscon e que estava na entrada de todos os nossos templos? Você está lembrado destes quadros que o Senhor revelou para o nosso irmão Franciscon e que estava na entrada de todos os nossos templos e que estes homens removeram? Pois é, fica sabendo que eles vão remover também aquela placa que está no frontispício da congregação que diz: em nome do Senhor Jesus. Eles vão remover também porque eles não amam e não gostam do Senhor Jesus Cristo. Para refrescar a sua memória, é ele aí. Está vendo? Está vendo ele aí? Então, esse aí. Tá? Então, na tribuna, quando o homem está falando, pregando exatamente o ensino que está nas Escrituras, está sendo usado por Deus. Mas a hora que não confere com as Escrituras, é do homem, é sabedoria humana. Entendeu? Agora, se você não sabe o que a Bíblia diz, se você não conhece nem as doutrinas da sua igreja, você vai receber dentro da congregação muita coisa que vem do alto, vem do céu, mas vai receber também muitas fezes, muito excremento humano, que procedem não do coração, mas da mente desses homens desviados da palavra de Deus. Entendeu? Então a palavra das Escrituras é que você deve guardar. É na palavra das Escrituras que você deve permanecer. Entende? Bem, mas eu divaguei um pouquinho e fiquei sem ensinar, né? Que a salvação só acontece pela fé. Eu mostrei lá que o batismo o batismo não salva a alma de ninguém e nada tem a ver com a salvação. Mas aquilo que eu mostrei para você, que é claríssimo dentro das Escrituras Sagradas, também é para outras coisas que esse ministério aí está ensinando você a acreditar para salvar a sua alma. Estou ensinando, eu usei aí o testemunho que você confessa lá na frente, esse testemunho de perdição, é que você diz lá: se eu for firme e fiel. Quer dizer, firme e fiel boas obras. Firme e fiel o quê? Praticando boas obras. Né? Você quer salvar-se a si mesmo? Aquilo que eu lhe mostrei lá, usando os versos do Novo Testamento, o ensino de Jesus Cristo a respeito da salvação, por exemplo, aquele verso lá em João 6,47, onde Jesus diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna, se boas obras fizesse parte, se praticar boas obras fizesse parte, fosse necessário para a nossa salvação, ele diria de outra maneira, ele diria: na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim e pratica boas obras tem a vida eterna. Entendeu? Estaria expresso em várias partes das Escrituras. Lá por exemplo, Jesus lá no versículo 3,17 diz assim: quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está condenado. Jesus diria diferente. Ele diria da seguinte maneira: quem nele crê e pratica boas obras
não é julgado, mas quem não crê ou não pratica boas obras está condenado. Esse exercício que eu mostrei para você no vídeo anterior, e neste vídeo estou mostrando também, para você entender que estas coisas não têm nada a ver com salvação, você pode aplicar aí com batismo, como eu fiz, com boas obras, que eu fiz alguns versos. Você pode fazer também com firmeza, fidelidade, permanecer na igreja, entendeu? E você vai ver que Jesus foi muito claro. A salvação é uma coisa muito simples. O diabo é que gosta de complicar. E os falsos profetas é que gostam de complicar a salvação do homem. Mas a salvação é simples assim, como eu estou mostrando a vocês. E disso ele deu exemplo também. Você tem exemplos na Bíblia. Por exemplo, o clássico, que é usado por todo mundo, é a salvação do ladrão na cruz. Se batismo fosse necessário para a salvação, ele diria lá para o ladrão, legal, tudo bem, se você quer entrar no meu reino, dá um jeito de descer dessa cruz e se batizar. Dá um jeito de descer dessa cruz e ser firme e fiel. Dá um jeito de descer da cruz e pertencer a uma igreja. Aí você vai entrar... Mas ele não falou nada disso. Para o ladrão ele falou, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E aqui... Não exigiam nada dele, aquele homem creu e recebeu a salvação. A maioria do pessoal, dos pregadores de salvação por meio de boas obras, por meio da igreja, salvação por meio de batismo, e outras mentiras mais, eles dizem que Jesus falou isso para o ladrão porque ele não tinha outra condição, ele não tinha condição de descer da cruz. Bom, mas ele falou a mesma coisa, falou para a mulher que estava com fluxo de sangue, né? A mulher creu, porque ela foi lá. Se eu tocar apenas na roupa dele, eu vou ficar curada. Ela creu no Senhor. E ele disse, a tua fé te salvou. Para o cego de Jericó, o cego disse, Senhor, que eu veja. Ele falou, vê, a tua fé te salvou. Falou para aquele leproso, dos grupos de 10 leprosos, que voltou para agradecer, ele se prostrou diante do Senhor Jesus, pôs a cara no chão, adorando Jesus. Porque, se ele fez isso é porque ele creu no Senhor Jesus. E Jesus disse para ele, a tua fé te salvou. Aquele paralítico que desceram pelo telhado na casa onde Jesus se encontrava, ele disse, tua fé te salvou. Para aquela prostituta que chorava, lavava os pés de Jesus com as lágrimas e enxugava com os cabelos, ele disse, a tua fé te salvou. Então, Paulo foi salvo pela fé, Cornélio e toda a sua família. Jesus disse, hoje entrou salvação nesta casa. Ora, não foi salvação na vida de Cornélio. Ele disse, nesta casa, todos aqueles que estavam dentro da casa de Cornélio, que eu não sei quantas pessoas eram, se era só a família de Cornélio, se tinha mais alguém, mas o Senhor que conhece todas as coisas disse, a salvação entrou nesta casa. Então são exemplos que salvação, Jesus não vinculou a nada. Porque se fosse vinculado a batismo, por exemplo, ele diria, Pedro, dá um jeito de levar essa turma aí para batizar, porque eles estão quase salvos. Entenda a palavra de Deus. Ora, que é isso? Vai atrás de falsos profetas? Por isso que você não tem no seu coração a certeza da sua salvação. Porque você está acreditando em falsos conceitos ensinados pelo ministério a respeito da salvação. É isso. Mas o pessoal costuma questionar. Não, mas quer dizer, irmão Jair, que a gente pode viver nesse mundo de qualquer maneira, tal, que está tudo certo, está tudo beleza? Não, a vida cristã não é assim, não. Se você realmente confiar no sacrifício, na pessoa de Jesus, para a salvação da sua alma, largar essa besteira de acreditar no batismo, acreditar em boas obras, acreditar que por pertencer à igreja você vai ter algum benefício, a hora que você reconhecer a sua miséria e a sua indignidade diante de Deus e confiar somente no sacrifício do Senhor, você vai descobrir dentro de você o Espírito de Deus dizendo a você que você é uma alma salva, você é um filho de Deus.
E quando você começar a ter certeza da sua salvação, você não vai conseguir andar do jeito que você quer andar, tá? Sabe por quê? Porque ele vai disciplinar você, viu? Deus disciplina os seus filhos, tá? Deus disciplina os seus filhos. Os filhos do Senhor não andam de qualquer maneira, não. Entendeu? Não andam de qualquer maneira. Você quer ver? Eu vou mostrar para você. Hebreus 10, 12. Aqui, ó. Quer ver? Hebreus 12, versículo 5 em diante, diz assim: já vos esquecesse da exortação que argumentava convosco como a filhos. E depois diz: filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige, ó, presta atenção, o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Entendeu? Deus corrige os seus filhos e ele açoita os seus filhos. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos foram feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciávamos. Não nos sujeitaremos mais, muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos? Porque aqueles, referentes-se aos pais, nossos pais, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, de alegria, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Entendeu? Então esse texto está falando da disciplina de Deus sobre seus filhos. E o ensino é claro. Você está indo na internet, você conhece muito crente, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua igreja, e o cara está aí pregando que ele é crente, ele é salvo, ele é de Deus, ele... Entendeu? Mas a vida dele, ó, não confere. Você não vê a disciplina de Deus na vida dele, a correção do Senhor, entendeu? Esteja seguro disso. Ele não é filho. É bastardo. É o caso desses ministros envolvidos com a maçonaria. Os caras estão com um pé dentro da igreja e outro pé no meio do mundo. Eles pertencem à Irmandade da Congregação, mas lá nas reuniões secretas lá da maçonaria, ele tem lá os seus irmãozinhos também. Eles são irmãos de filhos de Deus e são irmãos também de filhos do diabo. E nada lhes acontece. Lidera a igreja, fazem batismo, pregam, fazem milagres, expulsam demônios, mas eles não têm a disciplina do Senhor.
eles não têm a disciplina do Senhor sobre suas vidas. Então não são almas salvas, não são filhos. Porque aos filhos Deus disciplina. Ué, veja você, a sua própria vida. Se você está aí andando de qualquer jeito, tá? Eu não conheço você, mas examine-se a si mesmo. Entendeu? Como é que está a sua vida? Qual é o seu testemunho? Tá? Se você está na desobediência, com pecados escondidos, e nada lhe acontece, você está sem disciplina, é porque você não nasceu de novo. Você não é filho. E muito provavelmente isso está acontecendo. Você não é, porque no meio desses falsos ensinamentos, esses camaradas propondo para a sua salvação bases falsas, ensinos mentirosos, ensinando você a confiar em batismo, ensinando você a confiar nas suas obras, confiar na sua justiça própria. Tá? Sabe o que é justiça própria? É isso aí que você se examina e acha que você tá por cima da carne seca, como diz o povão, né? Tá por cima da carne seca. Mas olha aqui o que o apóstolo Paulo fala a respeito de justiça própria. Ele diz assim: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também eu podia confiar na carne. E se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Isso é Paulo falando. Veja, você que confia nas suas obras, você que confia na sua carnalidade. Paulo está dizendo, se alguém podia confiar na sua carne, ainda mais eu. Ele foi circuncidado ao 8º dia. Você não, você nem foi circuncidado. Ele diz, da linhagem de Israel. Você não é da linhagem de Israel, você não é judeu. Da tribo de Benjamim. Você nem pertence a Israel, não é da tribo de nenhuma tribo de Israel. Paulo diz que ele era hebreu de hebreus. Quer dizer, ele era neto e filho de judeus. E segundo a lei, ele foi sacerdote fariseu. Segundo o zelo, quer dizer, o cuidado com a Torá, a Bíblia lá do Velho Testamento, ele foi perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Sabe? Aí ele diz, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por Cristo. E na verdade, ele diz, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele reputou por perda todas estas coisas, mas você não. Você acha que estas coisas que você pratica, e que você praticou, e que você fez, são excelentes e valiosas. Ele não, ele reputava tudo isso por perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Então estas coisas, frutos das obras dele, ele considerou como lixo. E ele queria ser achado em Jesus Cristo. Olha o que ele fala aqui no verso 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei. Não tendo a minha justiça, essa minha justiça, ele está se referindo à justiça própria, mas a que vem pela fé em Jesus Cristo. Ele queria jogou no lixo toda a sua justiça, tudo aquilo que ele era, ou que ele achava que era,
para alcançar a justiça que vem pela fé em Cristo. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Entende? Então é essa a justiça que salva e que está bem de acordo com o nosso quinto ponto de doutrina, que diz assim, olha aqui, ó. Nós cremos que o novo nascimento e a regeneração só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Vou repetir, só se recebe pela fé em Jesus Cristo, que pelos nossos pecados, nossos, é o meu e o seu, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Os que estão em Jesus Cristo são novas criaturas. Depois diz, ó, Jesus Cristo foi feito para nós, foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Tá? Então Jesus Cristo foi feito por Deus a nossa sabedoria, a nossa justiça. Quando você se apresenta diante de Deus, não se apresente com a sua justiça própria, porque ela é lixo diante de Deus. Apresente-se com a justiça de Jesus Cristo. Vista-se com a justiça que há em Jesus Cristo. Quando você se apresentar diante de Deus e dos homens, não se apresente como firme e fiel, mas se apresente com a santificação que há em Jesus Cristo. Declare, eu sou um pecador, mas eu creio no meu Salvador. Creio que a santidade dele cobre toda a minha iniquidade e pecado. E você vai ter a certeza da sua salvação.